Oi, amados, tudo bom com vocês? Pega a xícara de chá que o nosso bate-papo já vai começar. Hoje a gente vai conversar a respeito de aprendendo a ouvir a voz do Senhor e ser conduzida por ela, deixar ser conduzida pela voz do Senhor. E eu tava conversando com o Senhor, né, pedindo ao Senhor que vídeo eu poderia gravar para o canal. E aí veio justamente a respeito disso, de ser conduzido. E isso só veio por conta de que eu fui pedir a minha oração ao Senhor, foi justamente para que Ele me orientasse. E eu pedindo uma confirmação a Ele a respeito de uma situação na minha vida. E eu falei assim, eu preciso orar ao Senhor para ver se é isso mesmo que Ele quer. E aí o Senhor me respondeu. E o aprender a ouvir a voz dele, ser conduzida por ele, vai fazer com que a gente viva uma vida conforme a vontade dele e evita que a gente esteja muitas perdas na nossa vida, porque muitas perdas não no sentido que o Senhor vai dar só vitória a gente, ou que a gente vai sempre ser, viver uma vida em paz. Não, mas eu digo muitas perdas no sentido espiritual, de tempo, porque o Senhor, ele determinou um tempo para cada coisa. E o aprender a ouvir a ele faz com que a gente não se meta em confusão. A gente facilmente se mete em confusão, né? Mas quando a gente escuta ele, a gente está seguindo a sabedoria. Como diz lá em Provérbios, capítulo 3, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando a gente ouve e obedece, é justamente isso. A gente está temendo ao Senhor e a sua voz. A palavra do Senhor tem tudo que a gente precisa. Tudo. Tudo que a gente precisa para viver uma vida próspera. Próspera, eu não digo no sentido de prosperidade, de ganho de dinheiro e tudo isso, não. Mas eu digo próspera no sentido de viver uma vida em paz. Tudo está aqui. Tudo ele já nos disse. E ele nos confirma através do seu doce Espírito. E o ser guiado pela voz do Senhor, que já está decretada, que já está escrita na sua palavra, isso faz com que a gente não se meta em confusão. Diversas vezes eu já fui no mercado e pedi assim, Senhor, o que eu compro isso mesmo? E aquela agonia assim no coração. E quando eu fui ver, estava vencido. E a gente fala assim, meu Deus, é uma coisa simples. Mas é que o Senhor, ele ama os seus filhos. E ele cuida dos seus filhos. E quando a gente entende isso, a gente permite ser guiada por ele. Como José Júnior diz na sua música A voz do som de muitas águas, e traz de volta aos caminhos, ela me guia e me diz para onde eu devo ir. E aí ele fala, eu estou aprendendo a andar de olhos vendados, me movendo não pelo que eu vejo, mas pelo som das suas palavras. E a gente vê o quanto isso é poderoso. O quanto a voz do Senhor nos direciona da melhor forma. E a gente pode andar de olhos vendados se a gente estiver sendo conduzido pelo Senhor. Porque Ele não vai deixar que a gente se meta em confusão, caia em um buraco, tropece ou caia em uma armadilha. Que isso facilmente aconteceria se a gente obedecesse as vozes dos nossos corações, né? Meu Deus, eu senti do meu coração de fazer isso. E muitas vezes nem é. E aí acaba se metendo em uma enrascada. Você entra em um relacionamento que não é da vontade de Deus. Por quê? Porque você não orou ao Senhor. Você entra em um emprego ou sai de um emprego que não era da vontade de Deus que você saísse ou não era da vontade de Deus que você entrasse e se mete em confusão. Você vai em um ambiente que não deveria ir. E você obedece a si mesmo e se mete em confusão. Mas quando você obedece aquilo que o Senhor fala, faz, não faz, vai, não vai, você vive uma vida em paz, vive uma vida em abundância. E é isso que o Senhor quer para os seus filhos. E não é muito fácil, mas à medida que a gente conhece o Senhor, a gente vai aprendendo a ouvir a voz dele, a reconhecer a voz dele. Samuel, quando foi chamado pelo Senhor, ele foi chamado pelo Senhor 4 vezes e
ele não sabia que era o Senhor e achava que era Eli, e ele só veio reconhecer depois que Eli falou: fale, seu servo ouve. E aí, a partir daquele momento, Samuel passou a ouvir a voz de Deus, porque ele passou a conhecer mais de Deus. Então, como que a gente pode ouvir a voz de Deus? Conhecendo mais dele. Reconhecer a voz dele vem a respeito de conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu reconheço a voz dele. Se deixar, na verdade, ser conduzido pelo Espírito Santo é uma certeza de que a sua vida não vai se meter em confusão. E isso não significa que a gente não vai ter aflição, mas significa que a gente vai viver uma vida mais em paz. Mas em paz não significa não ter ausência de aflição. Mas até nas aflições você vai entender que a condução do Senhor para você estar ali de alguma forma. Sim, eu quero que você aprenda algo de alguma forma. Esse foi uma breve meditação para que você possa parar e pensar, poxa, por que eu não estou deixando o Senhor me conduzir? E não é muito fácil, porque eu digo por mim, às vezes eu quero saber mais do que o Senhor, e que tola que eu sou. Porque toda vez que eu quero saber mais do Senhor, eu acabo me metendo em confusão, porque eu não sei. Eu nunca vou saber mais do que ele. E ainda bem, porque ele conduz tudo da melhor forma. Eu queria poder orar para finalizar esse vídeo. E não ache que você chegou aqui à toa. Talvez você ficou um pouco confusa, mas acredito que o Senhor não deixa que sua palavra volte vazia. Então, talvez o Senhor está querendo falar com você, ou está falando com você e você não está entendendo o que é Ele. Então, vai buscar a direção do Senhor para todos os caminhos da sua vida. Eu vou orar. Senhor Deus e Pai, amado Jesus, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, porque podemos ser conduzidos pela Tua voz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ama os Teus filhos e não deixa que os Teus filhos se metam em rascada. Por favor, nos dá um coração obediente que entenda a Tua voz e obedeça as Tuas orientações. Às vezes queremos saber mais, mas sabemos que somente o Senhor sabe todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado por esse cuidado sobre nossas vidas. Eu oro para que a pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, possa se sentir tocado pelo Senhor. Que o Senhor venha destravar, Pai, tudo aquilo que está por ouvido dessa pessoa de ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha gerar em nós um coração obediente para te obedecer. Por favor, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a seguir os teus caminhos para as nossas vidas, pois sabemos que os teus caminhos e pensamentos são perfeitos. Em nome de Jesus. Amém. É isso, amados. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. E até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com algum amigo que precisa ouvir essa mensagem.